O Evangelho do Entretenimento, Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Existe um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Cristo, um mal tão grosseiro em sua imprudência que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber. Durante as últimas décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais. Tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada com a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho. Depois, passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Minha primeira contenção é esta: as Escrituras não afirmam, em nenhuma das suas passagens, que prover entretenimento para as pessoas é uma função da igreja. Se esta é uma obra cristã, por que o Senhor Jesus não falou sobre ela? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é o que diz Marcos 16,15. Isso é bastante claro. Se ele tivesse acrescentado e oferecer entretenimento para aqueles que não gostam do Evangelho, assim teria acontecido. No entanto, tais palavras não se encontram na Bíblia. Sequer ocorreram à mente do Senhor Jesus. E mais, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como está em Efésios 4:11, onde aparecem, nesse versículo, os que providenciariam o entretenimento. O Espírito Santo silenciou a respeito deles. Os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque recusavam-se a fazê-lo. Os concertos de música não têm um rol de mártires. Novamente, prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e à vida de Cristo e a de seus apóstolos. Qual era a atitude da igreja em relação ao mundo? Vós sois o sal, não o docinho. Serão o sal, algo que o mundo desprezará. Pungente e curta foi a afirmação do nosso Senhor: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Lucas 9,60. Ele estava falando com terrível seriedade. Se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis em seu ministério, teria sido mais popular em seus resultados, porque seus ensinos eram perscrutadores. Não o vejo dizendo: Pedro, vá atrás do povo e diga-lhes que teremos um culto diferente amanhã, algo atraente e breve, com pouca pregação, teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que com certeza realizaremos esse tipo de culto. Vá logo, Pedro, temos de ganhar as pessoas de alguma maneira. Jesus teve compaixão dos pecadores, lamentou e chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Em vão pesquisaremos as cartas do Novo Testamento a fim de encontrar qualquer indício de um evangelho de entretenimento. A mensagem das cartas é: retirai-vos, separai-vos e purificai-vos. Qualquer coisa que tinha a aparência de brincadeira, evidentemente, foi deixado de fora das cartas. Os apóstolos tinham confiança irrestrita no Evangelho e não utilizavam outros instrumentos. Depois que Pedro e João foram encarcerados por pregarem o Evangelho, a igreja se reuniu para orar, mas não suplicaram: Senhor, concede aos teus servos que, por meio do prudente e discriminado uso da recreação legítima, mostremos a essas pessoas quão felizes nós somos. Eles não pararam de pregar a Cristo. Por isso, não tinham tempo para arranjar entretenimento para seus ouvintes. Espalhados por causa da perseguição, foram a muitos lugares pregando o Evangelho. Eles transtornaram o mundo. Essa é a única diferença. Senhor, limpe a igreja de todo o lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos. Por último, a missão de prover entretenimento falha em conseguir os resultados desejados. Causa danos entre os novos convertidos. Permitam que falem os negligentes e zombadores que foram alcançados por um evangelho parcial, que falem os cansados e oprimidos que buscaram paz através de um concerto musical. Levante-se e fale o alcoólatra, para quem o entretenimento na forma de drama foi um elo no processo da sua conversão verdadeira. A resposta é óbvia:
A missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros. A necessidade atual para o ministro do Evangelho é a instrução bíblica fiel, bem como a ardente espiritualidade. Uma resulta da outra, assim como o fruto procede da raiz. A necessidade de nossa época é a doutrina bíblica, entendida e experimentada de tal modo que produz devoção verdadeira no íntimo dos convertidos. Amém. O Evangelho do Entretenimento, Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Come to